Olá, pessoal! Essa é a nossa aula editada, tá? Da nossa aula ao vivo que aconteceu no decorrer dessa quarta-feira. Então, a gente fez o exercício dos testes 1, 2 e 3 e alguns exercícios do em casa. Vamos fazer ele novamente. Vejam, ele tem o valor numérico, determine o valor do produto de 3x mais 2y ao quadrado, sabendo que 9x quadrado mais 4y quadrado é igual a 25 e que xy é igual a 2. Então, vejam, eu tenho que desenvolver essa potência aqui aplicando a fórmula do trinômio quadrado perfeito. O primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Lembrando que o primeiro ao quadrado é o 3x, porque veio primeiro, e o 2y é o segundo termo, que ele veio logo em seguida. 3x elevado ao quadrado dá 9x quadrado, 2 vezes 3x vezes 2y dá 12xy, e 2y elevado ao quadrado, 4y ao quadrado, onde gera isso aqui como resposta. Vejam, 9x quadrado mais 4y quadrado, que são o primeiro e lá o último, vale no enunciado 25. Então, eu sei que 9x mais 4y ao quadrado vale 25. Então, fica 25 mais, aí sobra esse 12xy, mais 12xy. O meu enunciado diz para mim que xy é igual a 2, ó. Então, xy é igual a 2. Lembrando que aqui no meio está multiplicando. Então, eu vou trocar 12 vezes 2, porque primeiro eu multiplico, que dá 24, e somo com 25, que dá 49, é a minha letra D como resposta. O exercício número 2, eu tenho duas potências para ser resolvida. Essa x menos y ao quadrado, aí vem um menos, e um x mais y ao quadrado. Lembrando, o erro comum é eliminar o parêntese, porque tem esse menos aqui na frente. Mas detalhe, primeiro se resolve a potência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver esse x menos y ao quadrado, que está aqui, ó, aplicando o trinômio quadrado perfeito. E depois eu vou resolver esse x mais y ao quadrado aqui, tá? Ah, mas tem um menos aqui no meio, ó. Eu sei que tem um menos, ele se encontra aqui no meio dessas duas resoluções de potência. Eu botei agora a caneta vermelha aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou resolver essa potência. Ó. Primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é negativo, mais o segundo termo, que é negativo, elevado ao quadrado. Vai dar como resposta x quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Vem o menos. Vejam, coloquei o menos. Só que detalhe, eu preciso primeiro resolver essa potência x mais y ao quadrado. Então, vejam. Primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, veja que o segundo agora é positivo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. E gera como resposta x quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Agora que eu vou observar esse menos. Esse menos na frente desse meu colchete, eu coloquei um colchete para não ter dois parênteses, né? Primeiro a gente usa um colchete e depois um parênteses. Então, esse menos é o oposto de todos os valores que está aqui dentro. Então, vejam, aqui vai ficar parado, ó. X quadrado menos 2xy mais y quadrado. X quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. O menos na frente do meu colchete é o oposto de todo mundo, ó. O x ao quadrado se tornou negativo, o 2xy se tornou negativo, o y ao quadrado se tornou negativo. X quadrado com menos x quadrado se cancelou, y quadrado com menos y quadrado se cancelou, e menos 2x com menos 2x, menos 4x, né? Letra D também a minha resposta. O exercício 3 diz, a expressão que deve ser somada a x ao quadrado menos 6x mais 5 para que resulte o quadrado de x menos 3. Ou seja, aqui é a palavra-chave. O que é o quadrado de x menos 3? X menos 3 ao quadrado. Então, quando eu vou resolver essa situação que é o quadrado de x menos 3, que eu estou fazendo aqui, ó, o quadrado de x menos 3 elevado ao quadrado. Quanto vai dar isso como resposta? Vamos ver. Primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é negativo, mais o segundo termo, que é negativo, elevado ao quadrado. X quadrado menos 6x mais 9.
A pergunta é o seguinte: o que eu preciso fazer com x ao quadrado menos 6x mais 5 para que ele se torne x ao quadrado menos 6x mais 9? Vejam, x quadrado, menos 6x, menos 6x. 5, 9. Vejam, o que eu tenho que somar com essa expressão aqui para que ela se torne igual a essa aqui no meu lado direito? Eu tenho que somar 4, porque 4 mais 5 vai dar 9, que é o resultado que tem que dar aqui. O exercício do em casa era calcular as dimensões ou lados das minhas figuras, assim como o perímetro e a área. Vejam, isso é um retângulo, porque esse lado vai medir x mais y e esse lado aqui vai medir 2. Então, quando eu tenho um retângulo, eu tenho medidas diferentes. Então, esse pedaço mais esse pedaço dá x mais y por 2. Então, o que eu sei? Se aqui é 2, aqui também é. Se aqui é x mais y, aqui também é x mais y. O perímetro é a soma de todos os lados. Lembrando, ele tem 4 lados. Um erro comum é o aluno só colocar as duas arestas que aparecem, ó, x mais y e 2. Ele esquece de colocar as duas ocultas. Então, a soma de todos os lados será 2x mais 2y igual a 4. Lembrando que eu não posso juntar o x com y, porque são partes literais diferentes na soma. Como é que calcula a área? Lado vezes lado. Um lado mede 2 e o outro x mais y. Preciso colocar entre parênteses porque são dois termos. 2 vezes x, 2x. 2 vezes y, 2y. A letra B, ele quer saber sempre a área da parte colorida. Veja, a parte colorida só vai até aqui. X vai lá de cima até aqui embaixo. Esse pedacinho mede 1. Então, essa aresta aqui será o todo menos a partezinha, que é 1. O todo menos a parte, ó. Então, vai ser 1 aqui, até aqui, ó. X menos 1, tá? E essa medida aqui será a mesma lá de cima, que é 3. Então, eu tenho um retângulo de lado x menos 1 por 3. X menos 1 por 3. Mais uma vez, ó, se aqui vale x menos 1, esse pedacinho também vale x menos 1. Se aqui vale 3, aqui também vale 3. O perímetro é a soma de todos os lados. Juntando os x com os x dá 2x, menos 1 com 3, menos 1 e 3, vai dar 4 como resposta. Perímetro, 2x mais 4. Como é que calcula a área? Lado vezes lado. Lembrando que isso aqui é dois termos, na multiplicação preciso colocar entre parênteses. 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos 1, menos 3. Aqui, y mais y mais y vai dar 3y. Lembrando que não é y ao cubo, isso é em vezes, a gente soma. Y mais y mais y dá 3y e aqui é x. Então, o perímetro é x mais 3y mais x mais 3y. Resposta, 2x mais 6y. Como é que calcula a área? Esse lado deu 3y por inteiro. Lado vezes lado. Ah, preciso colocar entre parênteses? Não precisa, porque é um monômio. Na dúvida, sempre coloca. X vezes 3y, 3xy. Aqui é um retângulo, onde essa aresta vai medir 5x mais 2, ou 2 mais 5x, tanto faz. E essa aresta aqui vale 2x mais 6, ou 6 mais 2x. Então, eu tenho um retângulo de 5x mais 2 por 2x mais 6. Como é que calculo a área de um retângulo? Lado vezes lado. Detalhe, eu tenho dois binômios. Preciso colocar os dois entre parênteses. Chuveirinho é duplo agora, ó. O primeiro vezes o primeiro vezes o segundo vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo. 2x vezes 2, 4x. 2x vezes 5x, 10x ao quadrado. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 5x, 30x. X ao quadrado só tem esse, então eu estou escrevendo em ordem de potência, ó, x na 2, depois x na 1, depois 100x. 10x ao quadrado. 4x mais 30x, 34x, e 12 está aqui. Isso é a expressão da minha área. O que é o perímetro? A soma de todos os lados. Um lado vale 2x mais 6, o outro vale 2 mais 5x. Vou repetir o outro lado, que é igual 2x mais 6, e o outro 2 mais 5x. Quando eu faço a redução dos termos semelhantes,
o meu perímetro será 14x mais 16. Na letra E e na letra F, são dois quadrados. Então, o que eu sei? Esse lado vale 2x mais 3 e esse lado também vale 2x mais 3. Então, eu tenho dois lados iguais, né? 4, na verdade, 4 lados iguais de aresta 3x mais 3. O perímetro é a soma de todos os lados, 2x mais 3, mais 2x mais 3, mais 2x mais 3, mais 2x mais 3, que dá como resposta 8x mais 12. Alguns alunos na videoaula perguntaram se poderia ser, pode ser 4 vezes 2x mais 3, que as arestas são iguais? Claro que pode. 4 vezes 2x, 8x, 4 vezes 3, 12. Lembrando que só posso multiplicar por 4, porque ele é um quadrilátero, com 4 lados iguais. E como é que eu calculo a área? Eu posso fazer o chuveirinho duplo, 2x mais 3 vezes 2x mais 3, mas o intuito é o aluno saber que quando eu tenho um quadrado, eu posso aplicar a fórmula do trinômio quadrado perfeito. Pode ver que no retângulo, na letra D, a gente não fez, na letra C também não, na letra B também não e na letra A também não. Quando é um retângulo, eu não posso aplicar a fórmula do trinômio quadrado perfeito. Quando é um quadrado, eu posso aplicar a fórmula. Então, 2x mais 3 ao quadrado. O quadrado do primeiro termo dá 4x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 2x, 4x. 4x vezes 3, 12x. 3 elevado ao quadrado, 9. Então, essa é a expressão da área. E o perímetro, tá? Aqui na letra F eu fiz daquele jeito, ó. O perímetro é 4 vezes 1 mais z. Porque aqui é 1 mais z e aqui é 1 mais z. Gera um quadrado. Então, não esqueçam do parênteses. Se o aluno quiser fazer 1 mais z, mais 1 mais z, mais 1 mais z, mais 1 mais z, tudo certo. É o que eu aconselho. Mas se ele quiser fazer 4 vezes 1 mais z, como foi dito na aula ao vivo, que alguns alunos perguntaram se poderia, pode. Só não esqueça do parênteses. 4 vezes 1, 4. 4 vezes z, 4z. A área, vejam, ela é um quadrado, então 1 mais z ao quadrado. Vou fazer passo a passo, ó. O primeiro termo elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, que é z, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Alguns alunos já fazem direto, já deveria saber direto, ó. 1 elevado ao quadrado, 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes z, 2z. Z elevado ao quadrado, z ao quadrado. Na continuação da nossa aula, a gente fez do em casa o exercício número 2, tá? Que era para resolver as potências. Vejam, isso aqui não é dois termos. Eu não posso aplicar a fórmula do trinômio quadrado perfeito. Então, 3 elevado ao quadrado, 9, que o expoente era 1 aqui também. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Lembra? O número resolve, o expoente multiplica. Eu só posso aplicar a fórmula do trinômio quadrado perfeito quando eu tenho dois termos, o primeiro e o segundo. Não pode ter 1, não pode ter 3. 5 elevado ao quadrado, 25. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. O número resolve, o expoente multiplica. O expoente do A é 1, do B é 1. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 4a ao quadrado sobre b ao quadrado. Aqui eu vou aplicar a fórmula. Primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais segundo termo elevado ao quadrado. Resposta, 4a ao quadrado mais 4a mais 1. Dois termos. Primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é negativo, ó, menos 2d. Mais o segundo termo, que é negativo, elevado ao quadrado. 3c elevado ao quadrado, 9c ao quadrado. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, menos 12, cd. 2 negativo elevado ao quadrado, 4. E d na 1 elevado ao quadrado, d ao quadrado. Aqui, o primeiro termo elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é negativo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. 3y elevado ao quadrado, 9y ao quadrado. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, menos 30y. 5 elevado ao quadrado, 25. No exercício número 3, ele está dizendo que essa situação representa a área de um quadrado. Aí, eu perguntei naquele momento se poderia aplicar a fórmula do trinômio quadrado perfeito. O aluno disse, pode, porque é um quadrado. Detalhe, não pode, mesmo sendo um quadrado, porque tem 3 termos.
Eu só posso aplicar a fórmula do trinômio quadrado perfeito quando eu tenho dois termos sendo um quadrado. Então, eu tenho três termos, ó, o A, o B e o C. Então, para calcular a área de um quadrado, eu preciso fazer lado vezes lado, que é a representação básica de um quadrado. Então, para calcular a área é lado vezes lado, não poderia aplicar a fórmula do trinômio, que eu tenho três termos, e só existe a fórmula do primeiro e do segundo, não tem em terceiro. Então, o chuveirinho é triplo, ó. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. A vezes C, AC. Agora, B vezes A, AB. Estou botando em ordem alfabética. B vezes B, B ao quadrado. B vezes C, BC. Agora o terceiro, ó. C vezes A, AC, em ordem alfabética. C vezes B, BC. C vezes C, C ao quadrado. A ao quadrado só tem 1, B ao quadrado só tem 1, C ao quadrado só tem 1. Então, botei aqui, ó, A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado. AB mais AB, 2AB. AB, AC mais AC, 2AC. E BC mais BC, 2BC. Então, essa é a resposta. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2AB mais 2AC mais 2BC, a área de um quadrado com três termos. O exercício número 6, que a gente também fez, ele perguntou se essa expressão aqui pode representar a área de um quadrado. Vejam que ele não afirma, ele pergunta se pode ou não pode. Detalhe, se é um trinômio quadrado perfeito, representa a área de um quadrado. Se não é um trinômio quadrado perfeito, ela não representa a área de um quadrado. Então, vamos ver se ela é um trinômio quadrado perfeito. A raiz quadrada de 9m ao quadrado existe, ela é 3m, o sinal do meio é mais, e a raiz quadrada de 1 é 1. Eu fecho e elevo ao quadrado. Eu vou fazer o teste para ver se realmente é. Ah, mas eu tirei a raiz quadrada do primeiro e do último. Detalhe, se aqui fosse 8, 10, 12, não mudaria em nada na raiz quadrada dos dois, do primeiro e do último termo. Vou aplicar a prova real para ver se dá isso como resposta. O primeiro termo elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. 3m elevado ao quadrado, 9m ao quadrado, deu certo. 2 vezes 3m vezes 1, 6m, deu certo. 1 elevado ao quadrado, 1, deu certo. Então, sim, a expressão é um trinômio quadrado perfeito, será um quadrado e de lado valendo 3m mais 1, o meu quadrado. Vejam, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Isso aqui não representa a área de um quadrado. Por quê? Porque isso aqui é a raiz quadrada de x ao quadrado existe, mas de 15 não existe exato. Então, ela não é um trinômio quadrado perfeito. Tá, mas como é que eu fatoro? Multiplicando dois termos tem que dar o último, somando dois termos tem que dar o do meio. Quais são os números que multiplicando e somando dão respectivamente 15 e 8? É o 3 e o 5. 3 vezes 5, 15. 3 mais 5, 8. Um aluno disse na aula que poderia ser o 1 e o 15. Não poderia. 1 vezes 15, 15. 1 mais 15, 16. Tem que ser simultâneo. Os mesmos números multiplicando tem que dar 15 e o mesmo número somando dá 8. Qual é a letra que apareceu? É x. Esse 3 é positivo e esse 5 é positivo. Então, será x mais 3, porque o 3 é positivo, vezes x mais 5, porque o 5 é positivo. Representa um retângulo de aresta x mais 5 por x mais 3. O exercício 7 que a gente fez era: verifique se a expressão p ao quadrado menos 5p mais 6,25 é um trinômio quadrado perfeito. Ele pergunta se é um trinômio quadrado perfeito. Ele não pergunta se é área de quadrado, nada desse tipo. Vamos ver. Existe a raiz quadrada de p ao quadrado? Sim. Quanto vale? P. Qual é o sinal do meio? Menos. Qual é a raiz quadrada de 6,25? 2,5. Fecha e eleva ao quadrado. Agora, eu vou fazer a prova real aplicando a fórmula
do primeiro termo elevado ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é negativo, mais o segundo termo, que é negativo, elevado ao quadrado, para ver se gera como resposta isso que ele me perguntou. Então, P elevado ao quadrado, P ao quadrado, 2 vezes P, 2P, 2P menos 2,5 menos 5P, está batendo a resposta, e menos 2,5 ao quadrado, 6,25. Então, ela ela representa um trinômio quadrado perfeito. Aí o aluno perguntou, então quando eu sempre conseguir tirar a raiz quadrada do primeiro e do último, sempre vai ser um trinômio quadrado perfeito. Nem sempre. Veja bem, coloquei essa expressão aqui e um número bem grande aqui no meio. Mas detalhe, ele pode passar despercebido. Por quê? Porque o aluno, para ver se é um trinômio quadrado perfeito, ele tem o hábito apenas de tirar a raiz quadrada do primeiro e do último e não fazer o teste para ver se ele é um trinômio quadrado perfeito. Fazer o teste, a verificação. Vamos ver. Quanto vale a raiz quadrada de x ao quadrado? X. Qual é o sinal do meio? Mais. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Então, fatorei, é um trinômio quadrado perfeito. Será? Vamos aplicar a fórmula para fazer o teste. Então, cuidado com essa pegadinha. O primeiro termo elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 3, mais o segundo, que é 3, elevado ao quadrado. X ao quadrado, mais 2 vezes x vezes 3, 6x mais 9. Vejam, essa é a resposta correta. Se fosse x ao quadrado mais 6x mais 9, seria um trinômio quadrado perfeito. Mas detalhe, x ao quadrado mais 458x mais 9 não bate o 458 com 6x. Então, essa expressão aqui, que é o x ao quadrado mais 458x mais 9, não é um trinômio quadrado perfeito. Ela é uma pegadinha. Então, essa era a nossa aula ao vivo, editada aí sem interrupções dos alunos, como eu prometi para vocês que eu faria. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.